Professor Newton, a pergunta que não quer calar é essa. Os professores aqui da rede de Belo Horizonte vão parar ou não amanhã? Olha, nós temos uma decisão de uma paralisação para a Assembleia. Vamos realizar uma Assembleia às 10 horas e ali que nós vamos discutir os rumos para frente. Motivo nós temos vários. Entretanto, a gente sempre procura também a via de um acordo, porque a gente sabe das dificuldades para as famílias que representam a paralisação. Então, nós vamos ainda tentar essa via da negociação, mas podendo chegar a uma greve, caso não tenha uma solução. Professor, porque eu fui aluno também, minha vida inteira estudei na rede pública, e virou meio que uma tradição, né, os professores pararem praticamente todo ano. Por que o governo não consegue chegar num consenso com os professores para valorizar de fato? Porque a gente sabe que o professor, hoje, ele parece que cada vez que o tempo vai passando, as condições de trabalho vão piorando, é mais aluno na sala, é menos segurança para o professor, a qualidade, a infraestrutura. Por que realmente não tem alguém que chegue e fala assim, gente, vamos chegar nesse ponto aqui que é o ideal e etc e tal? Um problema realmente complexo. E veja que mesmo parando todos os anos, a situação nossa é muito ruim. Se não tivesse esses movimentos, eu acredito que seria pior. Imagina hoje um professor de educação infantil na rede privada recebendo R$ 8,33 para uma hora de trabalho. É um desrespeito, uma desvalorização. E essa situação, ela hoje é geral. Isso está falando da rede privada? Estou falando da rede privada. Na rede pública, se você fizer a mesma conta na Prefeitura de Belo Horizonte, você encontra um professor de educação infantil recebendo R$ 1.100 por 22 horas e meia de trabalho, que dá também R$ 8,00 a hora. Agora, não é só o salário. Há uma crise geral da educação. Não há investimento. O assunto anterior nos remete ao seguinte, a qualidade. A partir do momento que a educação é vista dessa forma mercantil, que é um meio de negócio, de dinheiro, você vai perdendo a qualidade. Você tem hoje necessidade, por exemplo, de cursinho para ser reconhecido numa ordem de advogado. Você tem hoje falta de médico qualificado e em todos os níveis, porque não há uma valorização do professor. Eu vou dar um dado só que vocês podem comentar um pouco mais. Os últimos 6 anos caiu para menos de 40% o número de estudantes que se dispõem a ser professor. O senhor já está tocando nós vamos acabar sem professor. Está tocando no assunto que nós falamos aqui o ano passado e começamos o ano falando sobre esse assunto. Aliás, ontem, inclusive, a gente falou nós falamos sobre isso. Um pouco sobre educação. Sim. E também mais na área da saúde. Exatamente. Ontem, né? Porque a gente pensa o seguinte, que os professores, talvez, a gente não desmerecendo as demais profissões, mas todas as profissões passam na mão de um professor. Todo mundo tem que ter um professor. Todo mundo tem que ter um professor. Ou seja, o professor tinha que ser a profissão mais bem paga e mais valorizada do universo. Essa é a minha opinião. E a gente vê uma baixa nas escolas. O ano passado nós tivemos aqui um advogado falando isso, que o medo é que daqui a pouco ninguém mais querer ser professor. Porque quando eu falo, eu vou ser professor, o próprio professor fala, você é louco, não faça isso não, porque o que eu estou sofrendo é terrível. Então a gente se solidariza demais com a classe dos professores. A minha pergunta é, quais as reivindicações que os professores têm feito e que não têm sido atendidas de forma alguma, que têm sido até tratado, porque eu sei que algumas têm sido tratadas dessa forma, com até um descaso por parte do governo? Nós temos no setor privado, hoje,
um nível de trabalho que não tem regulamentação. É esse professor que trabalha com o ensino à distância. Isso foi implementado e não tem norma. Então o professor não está sendo chamado de preceptor, de várias coisas, e não está sendo considerado como professor. Isso do ensino à distância que foi criado há pouco tempo. Exatamente. Outra questão é o trabalho que o professor realiza fora da sala, que é excessivo. O professor hoje é muito desgastante, porque o aluno tem acesso a ele por e-mail, por vários métodos, e é cobrado dele o trabalho permanente. Não é só mais aquele de correção, de fim de semana, que sempre teve. Então nós hoje colocamos a necessidade de um extra classe remunerado pelo menos um terço da jornada. Isso não é atendido. E precisamos salário para sobreviver, para viver dignamente. Pra motivar também, porque sem ter uma remuneração decente, nenhum profissional tem gosto pelo seu trabalho. Eu posso falar como professor. O dar a aula ali dentro da sala de aula é a parte menos pior. Porque a preparação da aula é que te dá mais trabalho, né? Então, quer dizer, o desgaste que você tem para preparar. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem um salário digno e ele tem que pegar 2 até 3 horários em escolas diferentes. Eu conheço colegas que saem escolas de 2, 3 escolas, uma distante da outra, além do caos no trânsito, do estresse que o cara tem que passar para preparar a aula, ele tem que enfrentar o estresse do trânsito também. Né? Então, para compor uma renda melhor. Né? A gente só queria abrir um parênteses aqui também, que a gente fez o convite, né, ao diretor do sindicato dos patrões, né, das escolas particulares que empregam os professores, o Hermírio Barbini, mas ele confirmou a presença, mas não, por algum motivo não veio. Mas, na verdade, não é só a questão das escolas particulares também, é a questão das escolas públicas, né, que eu acho que é a maior parte. O que você falou, parece que o governo ele tem dado a responsabilidade, como ele não está dando conta de resolver, tem dado a responsabilidade para o setor privado tocar essa questão aí da educação também. Só que aí é o que o senhor falou, virou um comércio, né? Virou um comércio e aí já olha para o aluno como alguém que pode pagar, dar um retorno, né? E aí acaba prejudicando um pouco. Virou realmente um produto. Aí nós temos problemas graves. Um deles é isso, o recurso público, que já é escasso, está sendo repassado para as escolas particulares, que não oferecem uma qualidade nem igual às públicas. Há um mito de que a educação privada é melhor, é mais qualificada. Isso não é verdade. No curso superior, inclusive, muito ao contrário. Você só encontra qualidade na escola pública. Então está sendo repassado o recurso para alimentar esse lucro e, ao mesmo tempo, desqualificando o ensino público e o particular com esses problemas. A ausência aqui do representante das escolas, eu lamento, não por uma questão de debate propriamente, mas porque a população tem direito à informação, ao esclarecimento. Seria bom ele aqui, por exemplo, para explicar por que a escola reajustou uma média de 11% nas mensalidades e aos professores só oferece a inflação 7,22%. E isso não é de hoje. Nós temos defasagem e falta de condições. Hoje a escola não nos oferece segurança para trabalhar. Sim. Essa é outra questão terrível. A violência, uma das mais preocupantes, a agressão de parte, inclusive, de alunos. O ambiente da escola não está seguro e, ao mesmo tempo... A questão da segurança também inclui as escolas particulares, em alguns casos? A gente pediu que a escola
oferecesse um seguro de vida. Por quê? Porque tem casos de professor sendo assassinado dentro da escola. Mas aí o seguro de vida eu acho que não seria a melhor saída para o professor, seria para a família do professor, né? Não é um preventivo, Para o professor não seria... Mas não faria diferença. O negócio para era quem melhorar não tem a segurança. nada de proteção, pelo menos isso. Professor, até a gente sabe que a audiência da gente está muito alta nesse momento em função de ser um assunto muito relevante, principalmente a população de Belo Horizonte, que tem, pelo menos visto cada ano, como o Jean disse, essa manifestação dos professores e sendo recorrente e realmente isso não sendo respeitado por parte do governo, enfim, ou até mesmo das organizações privadas. A minha pergunta é assim, objetivamente, até para os pais que estão assistindo, quais são as reivindicações em números mesmo dos professores nessa tentativa de acordo que vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã? Olha, no caso, no nosso, né, do setor privado, nós pleiteamos um reajuste de 13,42%, que é a inflação, mais essa variação do PIB do ano passado, e mais 3% de ganho real. A gente acha que isso é viável, é possível, mas a oferta que nós temos é apenas o índice de inflação. Que é de quanto? Um ganho, 7,22 para a data base de 1º de abril, que é a nossa atual data base. E queremos um reajuste adicional para os professores que dão aula para criança na educação infantil, que eu já citei aqui, que é um piso de R$ 8,33. Nós queremos que esse professor tenha um reajuste maior para ir equiparando o valor de salário e ir valorizando um pouco mais. Estamos em discussão, mas até agora só com esse índice da inflação. Temos esse pedido de regulamentar o ensino à distância. O que está havendo nas faculdades hoje é um absurdo. Eles estão juntando até 100 alunos em sala, de vários cursos, e o professor dá aula para aquele contingente absurdo de aluno, para economizar na jornada do curso e ainda coloca 20% à distância. O resultado é como foi citado anteriormente. O aluno saindo da faculdade sem saber nada, sem ter uma formação adequada. Até para gente que sabe que da aula você dá aula para 100 alunos e para 30 é Pelo diferente. amor de Deus, pastor. A essência da nossa reivindicação é investimento na qualidade do ensino e valorizando o professor, que é a primeira condição para isso. Aí os pais estão assistindo, acompanham, precisam estar atentos. Se não houver essa valorização, nós não vamos ter professor em pouco tempo. Meu Deus. Isso eu já me foi dito preocupo, aqui. porque Não, isso eu já foi quero ser dito. mãe, eu fico pensando nos meus filhos, né? Acho Não bom vai você fazer existir alguma professor. coisa, viu? Acho bom você fazer alguma coisa. Não, isso já foi o Maurício para fazer curso de professor. curso de pedagogia. Já foi muito dito aqui, a gente se preocupa muito com isso, com essa questão de ser uma profissão hoje que até mesmo você vai ser professor. Antigamente, eu lembro que na minha... Eu tenho 30 anos, professor, eu sou novo ainda. Então, há pouco tempo, quando eu estudava, eu lembro que era fato você encontrar nas minhas colegas de aula e nos colegas que queriam ser professores. Não, eu vou ser professor, eu vou ser professora. Hoje eu acho que... Eu brincava de professor. Sim, hoje eu acho que isso ninguém mais fala, porque o próprio professor desmotiva o aluno, fala, pelo amor de Deus, não faça isso. É que nem ser goleiro, acho que professor virou que nem goleiro, ó, não seja goleiro na vida.